o Tribunal de Justiça validou o acordo feito aqui da água, do preço da tarifa lá, do reajuste, lembra? Que falei agora há pouco com o vereador Paulo Bernardi. Voltando a este assunto, nós vamos ouvir agora o William Caetano, é secretário municipal de administração, porque mesmo nessa decisão do Tribunal de Justiça, validando o acordo, é preciso que nele seja considerado também a que conclusão chegou esta revisão e quando ela vai ser concluída. E é isso que eu vou tratar aqui com o secretário. Bom dia, William. Bom dia, Daércio. Bom dia a todos que nos ouvem. Um ótimo dia a todos. Bom, já vai para um ano aí, se já não completou, que essa revisão começou. Depois foi dito que é complexo, ficou complicado, mas também já se vai um período bastante grande. Até porque não coube à prefeitura fazê-lo, mas a prefeitura contratou uma empresa, o que faz a gente imaginar que poderia ser mais célere isso tudo. Aí, reuniões recentemente foram marcadas no Ministério Público para que fosse apresentado a tal revisão, e ela não, até agora ninguém divulgou, porque diz que depende ainda de alguma coisa. Houve um momento que a empresa de água já disse, olha, o que está faltando aí não vai mudar a conclusão a que já chegou. Mas continua sem apresentar à população a que conclusão chegou essa tal revisão. Quando é que se pode esperar isso aí, William? Dércio, o trabalho que nós estamos fazendo é para finalizar até dezembro, para que ano que vem, quando já tiver a tarifa nova estabelecida, tarifa que eu falo que todo ano tem aquele reajuste, né, anual que é o contrato, já seja definitiva com o que tem que ser de acordo com a revisional. Só para entender o pessoal fazer uma linha de raciocínio, nós fizemos lá atrás, a Câmara chamou uma audiência pública, participou a Prefeitura e todos os outros órgãos, Ministério Público, empresa da água, enfim. Naquela reunião ficou acordado que iríamos fazer a revisional, foi estabelecido um prazo lá de 60 dias, podendo prorrogar por mais 90. Porém, na reunião foi posto, por todas as partes técnicas, que poderia não ser um tempo hábil para isso. Então, o que foi colocado no mesmo acordo? Que teriam ali, por 2 anos, ou seja, aquele reajuste e esse desse ano, que já está em vigência, teria aí um limite máximo de 10%. Né? Então, como sabia que poderia demorar, isso pode judicializar, então foi estabelecido em 2 anos, acho que, aliás, tem mais um ano que vem ainda, para poder estabelecer. Claro que isso é se precisar, né? Só foi feita uma regra se precisar, porque a regional ela é complexa. Então, assim, o que está faltando agora é a análise de alguns decretos que foram emitidos durante o período de concessão, para validar se eles são ou não corretos, para fechar em definitivo o relatório, né? E aí apresentar para a população. Por isso que não foi apresentado ainda, porque ainda falta esse ponto. E isso será apresentado no acordo, lá na reunião que foi feita no Ministério Público, em uma audiência pública também, né? Então, o que se está se tratando? Naquela reunião que foi feita no Ministério era para acompanhar, para verificar como que estava, né? O que tinha, o que estava faltando, como que estava. Nós entregamos uma cópia preliminar do relatório, né? Preliminar que eu falo assim, já é o relatório, porém, faltando esse ponto para ser discutido, e aí sim chegar em que solução, enfim, em que resultado isso vai virar para a população. Então, está nessa fase. Estamos fazendo essa análise, empresa mais prefeitura desses decretos, e isso finaliza o nosso relatório. O que falou que não interfere é basicamente o seguinte: no relatório são citados que a Águas de Matão não entregou alguns documentos, mas são balanços patrimoniais e documentos relacionados a toda a empresa. E isso não influencia na análise, vamos dizer assim, do fluxo daquele contrato. Por quê? O contrato está amarrado no plano de trabalho inicial que foi licitado. O resultado da empresa, ou seja, se ela está dando lucro ou não influencia. Porque se você pegar esse dado, se ela estiver tendo prejuízo, você tem que socorrer. E quando você cria uma linha temporal, ou seja, com base naquele plano lá atrás, é sempre amarrado nele. Então, o resultado do dia a dia, os balancetes da empresa do dia a dia, não influenciam na análise. É isso que foi colocado desses documentos que não mudariam, né? Agora, se esses decretos forem validados, é um cenário. Se eles não forem validados, é outro cenário. E é isso que está sendo analisado agora. Bom, mas em termos numéricos e percentuais, já que o cidadão é que paga essa conta no fim da história, né?
A empresa está aí servindo porque tem um consumidor, a prefeitura está regulando porque existe um consumidor. Quer dizer, a grande razão disso tudo, da existência de todos, é o consumidor. Então, já que ele que paga a conta e que o percentual e a conclusão a que chegou em termos numéricos ou percentuais de quem está devendo para quem nessa história, independe dessa papelada ou algo que esteja faltando aí, por que não divulgar para a população saber, Porque pelo menos? falta esse dado, Daércio. É com esse dado que vai dar uma influência. Por quê? Em síntese, o que está no relatório, para jogar bem claro para todos, não encontrou desequilíbrio no sentido da empresa estar perdendo dinheiro ou ganhando dinheiro, certo? A mais do que deveria. Então, isso ele deixou claro lá no relatório. Não encontrou desequilíbrio, né? A questão do IGPM, né, que é o que corrige, isso é contratual. Então não tem como mudar o índice se a empresa não quiser, porque tem que fazer um acordo bilateral, certo? E o IGPM, se você pegar hoje a linha dele, ele está voltando para o patamar dos outros índices que historicamente foi esse. O IGPM ele nunca foi um índice alto. Ele teve uma anomalia na pandemia. Uma anomalia, justo. Então, se não foi escolhido dar o mais alto, não, ele tinha um padrão igual, inclusive há 2 anos atrás ele teve 11% negativo, né? Ele foi para baixo. E teve essa anomalia agora, por causa da pandemia. E ele já está voltando para o índice normal dele, né? Então, assim, verificou-se que o contrato não está desequilibrado. A questão legal do IGPM já foi debatido, inclusive, na Justiça, né? Isso daí já foi noticiado, é válido, está no contrato, né? Então, nesse sentido, estava correto os reajustes que foram dados, isso no relatório, certo? Não foi ainda fechado essas conversas todas da população. Qual que está sendo o ponto de discussão agora? Foram emitidos alguns decretos, eu não me lembro a quantidade agora, Dércio, posso depois te passar para você ir por fora para você falar, que foram dando pequenos reajustes, não aquele reajuste anual, que é o normal. Então, por exemplo, a empresa fez algum investimento, foi feito lá, para manter o equilíbrio econômico do contrato, foi dado lá 0,5% de aumento, 1% de aumento. Foram feitos alguns decretos desse ao longo do período. E é esses decretos que está sendo analisado agora, se estão corretos. Porque se eles não estiverem corretos, vai ter que ter uma ação para regularizar isso, entendeu? Mas se então virar ainda o não ano, sabe se sim ou não. Pois não, desculpa, Dércio. Se virar o ano e não entregar esse relatório, por aquele acordo lá passa a vigorar uma outra... E acordo que agora também foi validado, passa a vigorar um outro entendimento da época, do próprio acordo lá, não é isso? Se virar para o ano que vem. O acordo que foi firmado lá na Câmara estabeleceu o limite de 10% até finalizar todos esses trâmites, não só da revisional, mas, por exemplo, nós virmos que agora é um cenário hipotético, viu, só para ficar claro para a população. Se verificar que esses decretos estavam errados, ou seja, foi dado 1% de aumento que não deveria ter sido dado. Então você tem que tirar esse aumento, certo? Isso pode virar uma briga jurídica. Então, para a população não pagar a conta, vamos dizer, pagar o pato, tem estabelecido esse tempo aí a mais, né, nesse acordo, para que possam se resolver essas pendências e chegar em um denominador comum. Só que eu tô crente, Dércio, isso é um feeling que eu tô tendo, com a participação da Câmara, do Ministério Público, da Prefeitura, da empresa, nessa audiência pública que vai ser ainda convocada, né? Eu imagino que pode-se chegar lá nessa conversa num acordo, num termo razoável que atenda a todos, entendeu? Eu imagino isso. Porque aí você vai ter um estudo técnico, né? Mostrando tudo certinho, um raio-x. Não foi feito pela Prefeitura, porque é um estudo muito complexo, precisaria de uma equipe multitécnica, e a gente não queria que tivesse influências externas. Então, quem fez o estudo é um técnico, um profissional, que está analisando ali números e documentos, né? Ele não está analisando com o calor da paixão política ou da cidade, é uma empresa lá de São Paulo, né? Não tem... Enfim, ela analisou documentos e papéis. Vai dar um resultado. E com base nisso, nós vamos sentar nessa audiência pública e chegar num denominador. Eu creio e ficaria muito feliz se fosse fechado isso ali naquele momento, sem ir para a justiça, entendeu? E que atendesse os anseios de todos, né? Então nós vamos ver isso neste momento, quando
finalizar essa última análise, que são desses decretos, aí encerra de vez o relatório, e aí ele pode se tornar público. Público que eu falo, assim, distribuir, porque hoje ele pode mudar alguma coisinha, né? Então aí você vai ficar com versões divergentes, né? Ok. Tem alguma pergunta aí pendente? William, só uma dúvida. Você participou das 2 reuniões com o Ministério Público, convocada pelo Ministério Público. Nessa reunião, o Ministério Público determinou alguma data para que se entregue realmente esse relatório? Nós acordamos, na verdade, assim, como é uma reunião de acompanhamento, não era um julgamento, alguma coisa desse tipo, né? Nós fechamos um entendimento de até agora, novembro, né? Então, finalizar essa análise, encaminhar novamente numa próxima reunião com todos eles, e aí sair a audiência pública, entendeu? Então, agora, entre essa semana e a próxima, a gente está entregando esse finalmente para eles. Ok. Vamos aguardar. Muito obrigado por hora, William. Eu que agradeço, Daércio, e sempre à disposição.